Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Tem também contratação para o Sub-20, mas já pensando no elenco profissional, e é um jogador considerado joia do River Plate. Então o Flamengo fazendo mais um movimento interessante para a categoria de base, mas pensando em um futuro próximo no elenco profissional. E a gente vai contar aqui também que BAP vetou saída de atacante. Pois é. Isso tudo e muito mais no vídeo agora, mas o BAP foi quem vetou a saída do Luiz Araújo. O presidente do Flamengo vetou, falou, ó, esquece, não há motivos para negociarmos o Luiz Araújo agora, ainda mais para um Atlético Mineiro. E eu não estou dizendo que teve negociação, que chegou perto disso, não. Na verdade, foi uma ordem até de cima. Assim, o BAP virou e falou, cara, esquece, a gente não vai nem conversar. Ainda mais os valores que estavam sendo noticiados aí que o Atlético Mineiro iria pagar, né? 7 milhões de euros, mais 3 milhões em bônus, 10 milhões de euros. Gente, assim, o Flamengo não está passando fome, o Flamengo não precisa negociar um jogador da importância do Luiz Araújo, que na minha concepção, depois do Pedro, é o melhor jogador que finaliza no setor ofensivo do Flamengo. Eu não coloco o Arrascaeta, porque o Arrascaeta, assim, é meia, né? Mas dos atacantes, depois do Pedro, para mim, o Luiz Araújo é o que melhor finaliza, embora seja pouco aproveitado. E muita gente anda dizendo que ele está insatisfeito. Que bom que ele está insatisfeito. Eu não suporto jogador de futebol que tem comodismo, que aceita demais o banco de reservas. Não estou falando isso por ser jogador do Flamengo, qualquer equipe. Eu acho que um jogador de futebol ele tem que estar incomodado de estar na reserva e não estar jogando. Eu fico feliz de saber que o Luiz Araújo está insatisfeito, que ele quer mais chances em campo. Vai ser relacionado. Se vai entrar ou não, é uma outra história. Vamos falar agora de mercado da bola, porque o Flamengo anda fazendo movimentos bem interessantes no mercado para reforçar o Sub-20, mas pensando não a longo prazo, mas a curto prazo para o elenco profissional. Eu vou pegar um exemplo aí recentemente, o Ramires, lateral esquerdo do Mirassol, muito bom jogador, último ano de Sub-20. Ano que vem, 2027, ele vai ser promovido ao elenco profissional e provavelmente ficará à disposição do treinador, não sei se vai ser Felipe Luiz, mas enfim, a ideia é mantê-lo para 2027 no elenco profissional. Recentemente o Flamengo contratou Josmar, um atacante de apenas 17 anos, inclusive é o jogador mais jovem a fazer gol na Série B com a camisa do Avaí, já estava no elenco profissional do Avaí e ele chegou, foi contratado para reforçar o Sub-20, pensando em um futuro próximo no elenco profissional. E agora o Flamengo contratou Juan Sayago, um meia argentino do River Plate, 18 anos, só que esse foi por empréstimo. E aí eu vou explicar para vocês por que foi um empréstimo, mesmo sendo uma promessa argentina. Por quê? Recentemente a gente pôde ver alguns jogadores, nos últimos anos, estrangeiros contratados, com o Flamengo comprando 50% de percentual, pegando o jogador em definitivo. O que acontecia? O jogador não se adaptava ao Brasil e, gente, assim, vocês acham que é fácil? Ah, porque é jogador de futebol, tem dinheiro fácil, é fácil se adaptar. Não, cara, não é fácil se adaptar. Não é porque ele é bom jogador que ele vai se adaptar rapidamente. Eu já tive a oportunidade de ler um livro chamado A Bola Não Entra Por Acaso. Nesse livro eles contam o sucesso da gestão do Barcelona quando eles contratam o Ronaldinho Gaúcho. Na ocasião, o Ronaldinho Gaúcho chega para substituir o Riquelme. E o Riquelme era um jogador absurdo e não se adaptou à cidade. Enfim, tem bastidores lá e tal, não se adaptou. Eu estou trazendo esse exemplo para vocês entenderem que o Riquelme não se adaptou a uma cidade. Depois ele foi até para o Vila Real e acabou se destacando. Mas enfim, é só um exemplo. É normal isso acontecer. E acontecia bastante no Flamengo quando o Flamengo contratava essas jovens promessas de países aqui do futebol sul-americano e acabava não dando certo e o Flamengo investia sem retorno. No caso do Juan Sayago, o que o Flamengo fez? Pegou por empréstimo com uma opção de compra de $1 milhão só por 50% desse jogador. Gente, um meia. Se ele performar, o Flamengo vai comprar, vai ser dono de 50% desse jogador por só R$5 milhões. E se o Flamengo for vender, pelo menos o triplo vai conseguir. Só de vestir a camisa do Flamengo, ele já super se valoriza. Então, o movimento que o Flamengo anda fazendo, pensando na categoria de base agora, mas em um curto prazo no elenco profissional, para mim é perfeito. Dispensou um monte de jogador, não precisa ter custo elevado com categoria de base. Categoria de base, sub-20,
beleza, é muito bom ganhar título, mas acho que o objetivo principal é revelar grandes jogadores para ajudar o elenco profissional ou até mesmo serem vendidos, e aí o Flamengo, o clube, ter muita receita. O Palmeiras tem muito sucesso com isso, cara. O Palmeiras está fazendo um trabalho absurdo com a categoria de base. Pega aí quantos jogadores eles já não revelaram e venderam. Olha a quantidade de dinheiro que o Palmeiras teve aí com venda de jovens promessas. Então, o Flamengo está fazendo certo. Inclusive, recentemente, tentou a contratação de Kensani, que é um absurdo de jogador do Curitiba, 17 anos, mas poderia facilmente hoje vestir a camisa do Flamengo e estar no elenco profissional. Não tem dúvida disso. Quem assiste aos jogos vai ter a mesma opinião que eu. É um cara extremamente alto, forte, ele chega muito bem ao ataque, tem uma boa jogada aérea, chuta muito bem, tem uma finalização muito boa de fora da área. Então, cara, é um jogador que se o Flamengo contratasse, nossa, seria um baita reforço. Mas eu acho muito difícil o Curitiba abrir mão desse jogador, porque de fato é uma joia mesmo o Kensani. Mas o Flamengo, querendo ou não, contratou uma outra joia, só que dessa vez do futebol argentino. Hora de falar sobre o Flamengo. Que história é essa de que João Gomes, volante revelado pelo Fla e atleta da seleção brasileira, pode trocar o Wolverhampton pelo rubro-negro a partir de julho? Seu time é o último colocado do campeonato inglês e será rebaixado. Dá para imaginar que o João Gomes, hoje com 25 anos de idade, será negociado em julho. E começaram a especular que o Flamengo teria a intenção de repatriá-lo. Formação não confere. Hoje, a versão do Felipe Luiz é de que essa função de volante está super resolvida. Não há necessidade da contratação de mais um atleta, até porque, certamente, para contratar o João Gomes, vai haver a necessidade de um investimento acima dos 40 milhões de euros. Para piorar, existe uma concorrência pesada. O Manchester United e o Napoli são dois dos clubes interessados no brasileiro, que tem 29 partidas na atual temporada e uma assistência. Ele é titular absoluto e um dos poucos que tem se salvado na péssima campanha do Wolverhampton, mesmo time que acaba de vender John Arias para o Palmeiras. Só para completar o noticiário rubro-negro, descartar que exista qualquer possibilidade de Matias Vinha voltar ao Fla. Essa especulação surgiu nas redes sociais. Ele segue emprestado ao River Plate sem nenhum problema. A saideira sobre o Flamengo: o Manchester City está de olho em Wesley, lateral direito que já foi do Fla. Negociação que poderia ultrapassar os 310 milhões de reais. O Flamengo, como clube formador, tem direito a um percentual. Quero te falar agora por que John Arias decidiu jogar no Palmeiras em vez do Flamengo. Vale a lembrança de que antes de se acertar com o Verdão, o Arias foi alvo de uma proposta do rubro-negro. O Flamengo chegou a oferecer 23 milhões de euros ao Wolverhampton. Antes que o time inglês respondesse, o Palmeiras apareceu com 25 milhões de euros e acabou levando a melhor. O negócio com o Flamengo não aconteceu por causa do próprio jogador. O John Arias, em sua apresentação como novo reforço do Palmeiras nessa sexta-feira, disse o seguinte, abre aspas: nada mudou, tenho um respeito muito grande pelo Fluminense. O futebol é dinâmico e o Palmeiras me abriu essa possibilidade, mas por respeito ao Fluminense, recusei o Flamengo. Não sei se isso vai servir para dar uma aliviada no moral do atleta. A verdade é que o Arias queimou seu filme com o Fluminense porque havia prometido ao torcedor tricolor, antes de trocar o Fluminense pelo Wolverhampton, que quando voltasse ao Brasil, se é que ele voltaria, só jogaria no Fluminense, o que não aconteceu. O Flu também chegou a fazer proposta a menor entre as ofertas de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras ofereceu 25 milhões, o Flamengo 23 e o Fluminense ofereceu apenas 20 milhões de euros. Nessa apresentação no Verdão, o Arias também foi perguntado se fracassou na Premier League. Olha o que ele respondeu, abre aspas: o artilheiro do Wolverhampton fez 2 gols, eu fiz 1. São contextos totalmente diferentes do Fluminense e do Wolverhampton. A temporada lá é ruim coletivamente, com isso é quase impossível ter um rendimento bom, além de que o ambiente não era o ideal. Ou seja, o Arias afirma que não foi mal, ele foi vítima de um contexto, de um coletivo que não funcionou. De fato, o Wolverhampton vive fase horrorosa, lanterna do campeonato inglês. Existe o risco de o Wolverhampton ter a pior campanha da história do futebol inglês, desde que o torneio passou a ter essa cara de Premier League.